De onde vêm essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor. Não sei por quê. Quem reclama tem tempo para sorrir? Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui. Não tá lembrado de mim, não? Dona Amélia. O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, tô aqui esperando o Antenor. Ai, ele era cheio de doença, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André, assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Você podia ser ministro. Tá bem, eu vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Relaxa. Faz. Pai de humanidade, Jesus, mestre, irmão, possamos ser gratos por esta noite, que vamos aprofundar os estudos da doutrina e vida, que sejamos auxiliados. Jesus esteja sempre conosco. Aí, galera, palma é energia, né? Palma é energia. Muita casa espírita não gosta que bata o palma, né? Mas se a gente souber o que significa palmas, né? Que é quando você bate palma, você está agradecendo, né? E ao mesmo tempo você está emanando energia, né? O aplauso homenageia. Não é? O aplauso homenageia. Exatamente. O aplauso é uma forma das pessoas que estão vendo agradecer, né? E concordar, né? É que nem um amém, né? Você sabe que o espírita não gosta muito que diga amém, porque acha que é coisa de evangélico. Amém, que significa confirmação. Vocês concordam comigo? Se vocês verem a tradução do hebraico, é assim, uma concordância. Você concorda? Então, mas cada um de nós é cada um, né? Bom, capítulo 7, explicações de Lísias. Vai vir para cá, para mim. Repetiram-se agora eu acho que daqui para frente que a gente vai começar a ter assim, assuntos, né? Vai ser assuntos que vai ser interessante a gente comentar e refletir. Os famosos entrelinhas, né? Repetiram suas visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuir as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes do fenômeno físico me voltavam à angústia. O receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação, apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Aqui, ele está, ele está começando a se livrar das dores físicas, né? Ou seja, ele está se libertando do materialismo e está começando aquele conflito, né? Que ele estava tendo, de apesar de não ter as dores físicas, já conseguir andar,
era tudo novo para eles, novo entre aspas, né? Porque eles já conheciam isso, nós passamos pelo mundo espiritual. Mas já é algo de novo, né? Poxa vida, todo lugar, morri, como é que pode, né? Aquelas coisas que a gente fica, né? Pô, morri, como é que pode? Né? Continuo vendo coisas, como ele falou, né? Mas ali tem duas palavras interessantes, deveres novos. Quando você fala em deveres, Bem lembrado, Silvio. suas atitudes, o seu comportamento, o seu envolvimento com a situação, ele já tinha ido para a prece, já tinha ouvido músicas, ouvia músicas, né? Então ele já tinha um outro comportamento para ajudar essa recuperação dele. Ele até se sentia responsável quanto a isso, né? Porque depois de tudo que eu recebi, eu preciso contribuir de alguma maneira. Não posso ficar só me lamentando, né, Messias? Mas não posso ficar só me lamentando da situação. Eu tenho que fazer parte também da minha recuperação. Bem percebido isso. Os deveres novos. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado à janela, a janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorado cópia da terra. Quer dizer, na realidade, é o inverso, né? Nós não é cópia da terra, nós é que somos mas na mente dele, porque ele estava preso ainda à consciência terrena, então ele achava que lá era igual aqui, quando é o contrário, né? Aqui é uma forma até piorada. Cores mais harmônicas, só que aí cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardim deliciosos. Desenhava-se montes coroados de luz, em comunidades a planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos pareciam cultivados com esmeros. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, alinhando-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhuma sem flores a estrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras. Né? Casinhas lá, né, gente? Quer dizer que o pessoal mora aí, né? Já que tem família, né? Não é verdade? Quer dizer, nós somos uma fotografia meio corrompida, né? Cercadas por muros de eras, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando verdes de cambiantes variados. Olha aqui, gente, ó, isso é que eu acho bacana pra caramba. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas em torres mito-alvas, a se erguer retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Aves, plumagens. Como é que é isso? Quer dizer que tem ave no mundo espiritual? Que coisa estranha. Mas quem são essas aves? Agora aqui que a gente vai começar a refletir, né? A hora da reflexão. Quem são essas aves? Aves desencarnadas? Formas pensamentos? O que vocês acham? É formas pensamentos? Porque a gente sabe que o mundo espiritual, ele é plasmado, né? Nosso lar foi plasmado, concorda? Ele foi plasmado, ele foi criado principalmente nosso lar, na época dos portugueses, na época da descoberta do Brasil. Alguns portugueses dizem que até Emmanuel faz parte desse grupo de portugueses, plasmaram o nosso lar. Formas pensamentos, né? O pensamento ora é energia, ora é matéria, né? Ou partícula, né? Exatamente. Então, o que é a matéria? A matéria é energia aglomerada. Energia é a matéria desassociada, segundo o próprio Einstein, né? Então, eles plasmavam, né, as colônias. Aí eu pergunto, né, vamos pensar, será que então esse plasma, né, porque eles tocam, né, lá ele tocava, sentava, dormia, né, abria a porta da casa, entrava. Como é que é plasmado isso? O que acontece? Assim, é pergunta mesmo, para a gente refletir aqui, tá? Não tenho resposta disso não, tem uma reflexão. Como é que eu plasmo alguma coisa ao ponto de ela ser palpável? Pelo pensamento, pelo vital. Quem falou? Pelo pensamento. Pelo pensamento, tudo bem. Tá, eu penso, automaticamente eu crio. Mas de onde eu pego essa criação?
Porque o pensamento eu crio tudo. Por exemplo, quem é engenheiro ou quem é arquiteto, né? Ele cria uma forma, né? Ele vai lá, desenha, faz um projeto, é isso? Ele cria um projeto lá na mão do engenheiro, o engenheiro vai lá, chama os seus operários, olha, a fundação é assim, assim, ele vai criando, né? Mas o que faz levantar é a matéria, não é a matéria? O tijolo, o cimento. E no mundo espiritual? Gente, eu não estou fazendo um teste aqui não, porque eu não sei. Eu quero saber, como é que eu faço no mundo espiritual uma cadeira virar cadeira para me sentar? Eu pensei, tudo bem. Eu pensei, eu plasmei. Se eu plasmei, está aqui. Por exemplo, nós plasmamos o tempo todo. Tudo que essa conversa aqui, ó. Desculpa, só interromper um pouquinho, só para conversar. Essa conversa aqui está tudo aqui, ó, né? Momentaneamente, depois ele se desassocia. Então, os espíritos que estão aqui, eles estão vendo as informações, né? Há médios que conseguem enxergar também. Entendeu? Mas como é que eu faço essa matéria plasmar? Eu chegar... pureza do espírito. Oi? Pela pureza que a gente consegue. A gente consegue aquele auge espiritual e aquilo que a gente pensa, a gente consegue lá. Eu acho que é pelo pensamento. Então, concordo com você. Pelas vibrações, pelas energias que outros espíritos nos envolvem. Não, eu concordo com você. Perfeito, você está falando perfeito. Mas de que forma eu densifico isso? Entendeu? Você ia falar um negócio? Fala. Mas eu acho que a matéria aqui é mais grosseira. Sim. Existe um outro tipo de matéria mais sutil. Os espíritos devem moldar essa matéria através do pensamento mesmo, da força, Sim. da energia do pensamento. A gente usa a mão. Tá. Eles usam o pensamento. E, ó, pelo que eu vou te passar, pelo que eu vi no livro nosso lá, eles manipulam com a mão. Inclusive, a roupa, tem uma fábrica de roupa lá. Tem os trabalhadores que vão lá, costuram, fazem, tá no livro, ele deu um espólio, né? Mas a matéria que eles costuram não é a mesma daqui. Cinco, tá, perfeito. Não é a mesma. Perfeito. Outra é menos densa, né? Mais etérea. É. Não, perfeito. Você tem razão. Diga. Então, você está perguntando de onde vem essa... A densidade. Como é que eu faço com que aquilo Eles se usam torne o denso? pensamento, mas eles pegam isso do fluido cósmico universal. Aí. Beleza. É isso aí, moça. É o que eu não estou afirmando, estou concordando, tá? Porque afirmar eu não posso. Porque, aqui eu falei, tudo é reflexão, mas eu concordo plenamente com você, né? E não só do fluido cósmico universal, como também do fluido vital, tá? Do fluido vital também. Porque o que compõe o nosso corpo é o fluido vital, ou seja, a gente chama de ectoplasma, né? Tudo isso são plasmas. Nós temos dois tipos de plasma. O orgânico, que é o do sangue, que vem das células, né? Que ela vem da gordura que a gente se alimenta, que a gente come, né? Esse é o plasma. E tem o plasma do planeta. O planeta gera uma energia que, para mim poder viver nesse planeta, eu precisei de alguns séculos, talvez milhares de anos, no mundo espiritual me preparando para reencarnar, senão eu não conseguia. Vamos falar um pouquinho, sair um pouco fora, só para a gente pensar sobre isso. Eu queria que vocês refletissem comigo. Os capelinos, por exemplo, né? Nós sabemos que eles vieram num período primitivo da Terra. Você ia falar uma coisa? Desculpa te interromper. A Gênesis tem essa. Sim, a Gênesis tem isso. Então, os capelinos, o que eles fizeram? Eles vieram de um planeta cuja, como você bem falou, né? Materialmente eles estavam mais etéreos. Ou seja, eles já estavam num processo de regeneração que nós estamos passando. Toda a humanidade terrestre está modificando o organismo. Os nossos organismos, as crianças que nascem, já não nascem igual, no rim já é outro, o pâncreas é outro, o fígado é outro, de outra forma. Estão se preparando por cada vibração. O planeta ele vibra o tempo todo, concorda comigo? Então, essa vibração, então ele está vibrando. Eu, para poder viver aqui, eu preciso, as minhas células têm que viver na mesma faixa vibracional. Porque nós temos por isso que hoje nós falamos de transição planetária, não é só transição planetária moral, não é só isso.
é também vibracional. E vou falar uma coisa que você já sabe, mas eu tenho que falar, que a vibração é de acordo com o meu comportamento, minha moral, né? Minha atitude. Então, o que acontece? Quando os capelinos vieram para cá, eles passaram, antes de ser encarnar no primata, né? Que naquela época, o mais antigo tem 1000 anos, que é a Lucy, né? A Lucy. Ela tem 1 milhão de anos, que é a Lucy. Quando eles foram encarnar, eles ficaram um tempo no mundo espiritual. Porque o padrão vibracional dele não dava para encarnar num corpo, né, em que estava no padrão baixo. Então eles se adaptaram, eles baixaram o padrão vibracional para poder encarnar. Isso está A Caminho da Luz. Não, também. Mas o Emmanuel, no Caminho da Luz, ele comenta sobre isso aí, assim por vários, né? O organismo, o primata, o organismo teve que ser modificado. Metamorfose. Teve que ser modificado para poder receber os espíritos, porque os corpos que estavam aqui não suportavam. Perfeito. Edgar Amon, exato. E tem outro livro que eu li que eu achei muito interessante, eu acho que eu tenho em casa, que é, não sei se é Outro Lado de Adão, é sobre também os capelinos. Eu não sei se é Outro Lado de Adão, A Missão de Adão, alguma coisa assim, que é um complemento também de Edgar Amon, que é um complemento do Exilado de Capela. Então, tudo isso, como é que funciona no mundo material? Da onde ele plasmaram? Ele plasmaram do planeta, do ectoplasma, das plantas, do mineral que gera uma energia. Então, só me pergunta como, que eu não tenho a menor ideia. Mas eles manipularam a densidade e criaram a densidade. Então, tudo lá é denso porque, como ela falou, com conhecimento elevado, pegou esse produto, pegou aquele, foi juntando tudo e construiu o nosso lar. Foi assim? Na nossa cabeça, né? Acha que o espírito elevado fala assim, não. Levou muito tempo, né? Na nossa cabeça é tudo magia, né? Não, materializa aqui, materializa lá, né? Ou então morreu, já pode voltar, né? O cara que morreu, ele consegue passar pela parede. Né? A gente acha isso. Só que não é bem assim, nosso lar mostra que não é bem assim, né? Ao ponto de ter muros e pessoas querer passar e não passa. Podia, se tivesse conhecimento para isso, mas não tem. Então fica lá embaixo levando choque, né? Quero passar, tu quer para ir? Pum! Né? Uma arma de choque, o cara leva e vai embora, né? Porque a guerra lá guerra não, mas a resistência é isso, são armas de choque, né? Pergunta? Comentários? Eu vi naquele. Eu li aquele, como é que fala, da Patrícia, que era o Violeta da janela, não. Não, a Patrícia tem outro, tem outro. Segundo. Aí disseram que eles tinham, os caras do umbral queriam entrar e os caras. Era assim, eles desmaiavam, mas não morriam. Sim. Já estavam mortos aí. Bem lembrado, esse livro da Patrícia, eu não lembro qual é o nome, eu também já li. Ele falou o nome, você falou o nome. Hã? Qual? A Casa das Pessoas? Eu não lembro, mas tu leu, né? É sensacional. No mundo dos espíritos. No mundo do livro que eles falam lá. Eu achei muito legal o livro dela, muito legal. Missionários ou mensageiros também. Também comenta, né? Então, aves de plumagem, né? Quando passava tal. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque, extremamente surpreendido, porque identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Então, animais domésticos, volto a perguntar de novo, esses animais, hein, gente? Pergunta, hein? Não sei dizer. Então, onde vem esses animais? São plasmados? É desencarnado? Mas eu ouvi falar que os animais desencarnados já encarnam logo, né? Como eles não têm campo. Eu ouvi falar isso. Os animais, eles fazem parte da evolução também. Eles vão passar por essa fase. E eles, no mundo espiritual, o tempo de fixação do perispírito dele é muito curta. Foi no livro A Vida... Não foi
como é o nome dela? Ervênia. A Ervênia tem uns livros bacanas sobre animais. Sobre os animais aqui. Tem certos animais que reencarnam imediatamente. E ele tem que reencarnar mais rápido do que o gente. Então ele precisa ter um ciclo de reencarnação mais menor, né? Tempo menor do que o nosso. É o que acontecia com a gente, né? A gente antigamente morria com 36 anos, né? Tá certo que era tudo infecção e tal, mas tinha velho lá naquela época também, né? Que morria com 80, 90. Mas a maioria de nós, a gente desencarnava e já reencarnava, desencarnava e já reencarnava. O próprio Públio Lentos, né? Que é o nosso irmão, ele era a reencarnação do avô, né? E foi um passo curto, né? Do avô para a época dele, né? Acho que foi 40 anos. Oi, quem falou? Agora demora mais. Adoro, com certeza. Antigamente o cara tinha 10, 12 filhos, hoje tem 2. Com certeza. Sem contar, ó, eu vou dar mais uma fugidinha do assunto. Sem contar, tem um detalhe, gente. A gente fala a gente fala de exilados, não fala? Que os bandidos, né? Alguns governantes também vão ser exilados, né? E nós vamos ser exilados? Eu acho que vamos, né? Sabe por quê? Eu não estou falando exilado para o planeta Quiron, né? Não estou falando isso, não. Não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, o Newton Júnior, que não aprendeu até agora, tomara que eu ainda tenha tempo de aprender. Eu estou num provas e expiações, não estou? E eu estou nesse mundo provas e expiações e não estou me saindo mal. Mas o planeta, ele está se dizendo, a sociedade, a energia, a psicosfera, não vou falar o planeta, que parece que é o planeta que é o culpado. A psicosfera do planeta está modificando, ela está crescendo, ou melhor, criando, está diminuindo o espaço no campo vibracional dele. Mas o Newton não acompanha. Quando eu desencarnar, eu posso ir para outro planeta, mas não primitivo, de provas e expiações. Porque esses espíritos estão chegando agora, a gente fala assim, mas são espíritos evoluídos, né? São espíritos de luzes. Pior que não, viu? São espíritos que vieram dar aula para a gente do que a gente não deve fazer, né? E também ensinar para a gente aquilo que eles aprenderam que não deve fazer. Então, são esses que vêm, né, nos ajudar, mas são espíritos que alguns se candidataram. Tá, alguns se candidataram. Não, eu quero ajudar o povo lá, por amor. Outros falam assim, cara, nós já estamos entrando já saímos do regeneração, estamos entrando no mundo dos felizes, ou ditosos. Cara, não vai dar para você ainda não. Vai lá para a Terra, que lá eles estão entrando na regeneração. Então você vai lá na regeneração fazer tudo de novo, ensinar os caras a fazer a coisa certa. Alguém discorda? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tive uma prova dentro da minha casa com meu neto que eu contei. Eu falei assim, mas tu vai para a escola, meio de feriado, não vai ter nenhum aluno, não vai ter ninguém lá. Ele falou, uma professora vai estar lá, bom. Olha, que tapa que eu levei, né? Que coisa. É uma lição, né? Molecadinha, a lição. E eu pegando uma carona com o Silvio, é assim, os animais também evoluem, né? Então, como eles têm que... a metamorfose dele é no mundo espiritual, como é a nossa, né, Ulisses? Porque é assim, o animal, vou dar um exemplo, vai. Não sei se é assim, mas vou fazer o tigre é selvagem, né? Mas ele vai mudar, porque ele está evoluindo. Então ele é tigre. Aí passa a ser leopardo, depois passa a ser, sei lá, onça. E depois ele vai para o gato, que é o caseiro, que mais perto chega de sair da animalidade, né? Sai diferindo. Ele pode, não sei se isso acontece, porque eu não tenho, mas pode passar depois para ser cachorro. Não sei no grau evolutivo dos animais, como é que é o esquema. Diz que o mais inteligente depois do homem... É o anel nosso, vamos saber dos animais. Bem lembrado, né? Os mais inteligentes são o elefante e o cavalo. E o golfinho, né? O golfinho. Bem lembrado. Provavelmente eles vão evoluindo, né? Até chegar a essa parte de um dia chegar a racional, hominal. Provavelmente nem seja que nem a gente, porque não significa que ser hominal é seu corpo que nós temos, né? Porque tem planeta que é muito mais elevado da gente e não tem nada da gente, é totalmente diferente, né, Messias?
O nosso corpo também já evoluiu, né? A gente já tem um órgão, por exemplo, a vesícula. Já não é bem. Né? Bem lembrado. O cóccix é uma... que cortar. Tá sumindo, né? O nosso corpo evoluiu, é verdade, é verdade. A gente vê na antropologia, né? O nosso cérebro, que já é totalmente diferente, né? A arcada dentária era mais prolongada, já retornou, então foi fácil. Os pelos que caiu, bem lembrado. Então, numa daquelas comunidades que vocês colocam para a gente olhar durante a semana, né, como lugar espírita, tem a cidade espírita, tem 2 cidades espirituais de animais. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Então eles também vão para lá e lá eles devem aprender e devem o que dizem que os que mais precisam, né, que os que vão mais doentinhos, eu não sei como é que é, mas tem as 2 cidades espirituais. Bem lembrado, tem 2 colônias, é verdade. Nós vimos aqui anteriormente. É um símbolo verdinho assim, que faz como se fosse um furacãozinho assim. É bacana, não é isso, é verdade, é verdade. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia ali atinar com a multiplicidade das formas análogas, as do qual o planeta, considerando as circunstâncias, me encontrava numa esfera propriamente espiritual. É o que a gente falou agora, né? O cara fica meio confuso, cara, como assim? Olha a cabeça do cara, eu fico só imaginando. O cara era materialista, ia na igreja, porque o pai ensinou, a mãe ensinou, então ele ia na igreja, né? Todo domingo ia na igreja. Mas não tinha nenhuma perspectiva de relembrar um universo que é nosso, né, que é a espiritualidade. O cara desencarna, acha, pô, vou morrer quando acabou, e como é que eu fico? E vai e encontra um negócio desse aí. É bom e ao mesmo tempo é louco, né? É gostoso saber, poxa, pelo menos a vida não acaba, é legal, né? Aí só o que pega é a afinidade, né? Você também pode comentar, se não concorda, quer comentar uma coisa, fica uma... Antes da gente chegar no nosso lado, tem outras cidades, não tem? Antes de chegar? Tem outras cidades. Tem as colônias socorristas. Ela não é que... Já foi para lá primeiro, já foi logo para... então, porque... Lembra que nós, eu não sei se você lembra, não sei se você estava aqui, quando ele pega o André Luiz, antes de sair do umbral, eu até comentei isso, que eu achei interessante, por isso que é bom a gente ver entre linhas, né? Por isso que eu estou colocando, fica até meio cansativo, mas porque eu coloco tudo sem tirar, porque quando Clarencio, o Lisias e o outro rapaz levanta, e podemos ir, ele para e pensa, ele medita lá, ele pensa, fala assim, nosso lar. Eu acho que ali, ele veio socorrer André Luiz, mas necessariamente ele não sabia onde ia levar ainda, porque tem colônia, tem colônias, né, subcolônias, na realidade, subcolônias socorristas, né? Posto do socorro, bem lembrado disso. Também, a mãe dele pediu muito para a amiga de Clarencio, pediu demais, a Clarencio foi lá e viu. Mas, mesmo assim, Clarencio foi acudir, mas até ali ele não tinha ainda, talvez até autorização. Bem lembrado, a carteirada dele, bem lembrado. Entendeu? Porque ali, eu acho que naquele momento que ele medita, ele pergunta para os caras lá de cima, e aí, o que eu faço com o cara? Posso levar para o nosso lado? Ou a pergunta nem é levar para o nosso lado, a pergunta é, para onde eu levo? Né? Não levar para o UPA. Não, mas olha o exemplo legal que ela deu. Por exemplo, o cara está estirado no chão lá, caiu de moto, se arrebentou todo. Aí o cara pega assim e fala assim, esse cara não vou levar para UPA não, tem que levar para Santa Casa. Se levar para UPA vai morrer, né? Ali se disse, não vou levar para Santa Casa, não vou levar para UPA. Eu acho que é mais ou menos isso. Naquele momento ele recebeu uma informação, leva ele para o nosso lado, que ele vai ter uma missão. Porque eu duvido que todo mundo que sair dali for para o nosso lado. Foi direto para o Einstein. Foi direto para o Einstein. O Einstein, exatamente. Entendeu? Eu acho que duvido que ele... Então ele tem uma espiritualidade mais acima. Clarencio, ele responde a um grau mais né, acima. Ou seja, o nosso lar, o governador do nosso lar, ele responde a uma... mas o André Luiz já tinha essa... Já tinha essa condição para poder
Talvez ele até tivesse falhado na matéria, né? Talvez na matéria ele tinha um compromisso de fazer tal coisas e não fez. Também que não só a carteirada da mãe dele, teve aquela senhora que ele ajudava. Né? Ele recebeu muita oração dela. É bem lembrado isso. Tem aquela senhorinha, vai aparecer mais pra frente. Sabe uma pessoa que falhou pra caramba e não sei se aprendeu? Carlos Magno, Júlio César, que foi Carlos Magno, que foi Napoleão. Né? Então, o que aconteceu aí? O cara falhou uma vez, quer dizer, falhou inteiro, né? Porque o que Jesus queria era unir, né? Só que ele entendeu errado. Unir para ele é dominar. Aí o Carlos Magno, ele dizia, pô, cara, que bobagem, que me dá mais uma chance. Então vai lá, vai de novo. Conclusão, dominei de novo. Aí mandou Napoleão, que numa época importante, que foi na época em que Kardec queria reencarnar. Então a França tinha que estar pianinho, né? Isso aí está no Coração Brasil, o Coração do Evangelho, a Pátria do Evangelho. O que acontece? Ele foi para tirar toda aquela egrégora, tipo, dá uma olhada, gente, ó, vamos dar força para o Papa, né? Porque era um meio de se comunicar com o Criador. Mas é o que se tinha por momento, né? E aí ele veio, o que ele fez? Uma confusão danada, se nomeou, tirou, na hora de nomear, né? Imperador, ele tirou da mão do Papa, não, tu vai, não, tá aqui, eu mesmo fui, acabou, né? Quem manda aqui sou eu, é o seguinte, sai fora, vaza, né? Então, ele, na verdade, ele fortaleceu o materialismo, quer dizer, falhou de novo, agora nem sei onde é que ele anda, né? Mas ele fez uma coisa boa também. Se não fosse ele, o Império do Governo não ia pra cá. É verdade, né? Expulsou os caras de tudo. Esse cara vai chegar aqui e vai dar um soco. Fora, fui. Tudo é assim, ó, tudo tem um lado bom da coisa, né? Tudo tem. Eu acho que Deus até ele retira até das nossos erros alguma coisa de proveitosa. Porque o que Napoleão foi responsável pelas ideias da liberdade, igualdade, fraternidade. Sim. E as tropas dele tinham saído da Revolução Francesa. Sim. Então, essas ideias se espalharam pela Europa. Que era o mundo da época, né? Então, e essas ideias foram contaminando até os governantes. Ele está precisando vir de novo. Ele está precisando vir de novo. Então, mas a gente... Nós estamos bem, eu acho que nós temos. Que a gente vê o lado, a gente sempre vê o lado ruim da coisa, né? Mas se a gente olhar hoje o Brasil, é lógico que não está como a gente quer e nós estamos, não vou nem tocar nesse assunto, porque esse assunto é traumatizante. Mas nós estamos mostrando agora qual é a minha decisão, gente. Nós estamos em prova. O que está acontecendo hoje no mundo, e principalmente não vou falar do Brasil, é o que o Newton Júnior realmente concorda. E não estou falando de xingar, de ofender, não. De comportamento. Tá? Com tudo isso, qual é o meu comportamento? Então, eu costumo dizer que a evolução não é planetária, é individual. Eu estou aqui para mim. Né? Depois, se eu não aprender, eu vou ralar. Daqui eu então vou para um lugar melhor. Mas é eu que nasci, eu reencarnei para mim, não reencarnei para mais ninguém, para mim. O resto é consequência e ferramentas para me tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos preparando para nós, em primeiro lugar, primeiro para mim, para me tornar uma pessoa melhor e automaticamente, como exemplo é a base de tudo, o meu exemplo iluminar aqueles que vivem na escuridão, se quiserem, né? Também tem mais essa, não é verdade? Então, eu acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa, ou errado, depende de mim. É isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Alguma coisa mais? Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. Lá vai ele, ó. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas
para desencarnados, como existe planos inúmeros e surpreendente para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos formam as coisas que obedecem o princípio do desenvolvimento natural e hierarquia justa. O que ele está querendo dizer aqui? Que mesmo aqui na Terra, encarnado, existe no nosso universo terrestre várias dimensões. É aquilo que a gente comenta sobre o campo morfogenético de Emmanuel, né? O Emmanuel fala que é os morfogenéticos, o que é? A minha vibração cria um padrão de frequência que eu atraio coisas e pessoas. As pessoas que chegam em nossas vidas, sejam pessoas agradáveis ou desagradáveis, são atraídas pelo meu comportamento. E se eu tenho um comportamento que não é bom, eu acho que ele é ruim. Eu não acho que é ruim. Porque se eu estou cometendo um erro, é sinal que eu acho que eu estou certo. Concorda, gente? Se eu perceber que estou errado, eu não vou fazer. Se eu soubesse o mal que aquilo vai me fazer, eu faria. Mas como eu acho que eu não estou errado, eu faço. E não percebo o mal que ele está me fazendo e vai me fazer mais aí na frente. Vocês concordam? Não? Fala, Messias, eu gostei desse não. Gostei mesmo. Não é hipocrisia não, gostei mesmo. Eu gosto quando alguém discorda que vem coisa nova, né? Não, é que você está falando de multiverso, né? Campos... Multiversos, né? Eu, na verdade, no 7.731, eu entendo de outra forma. Acho que ele está falando de pluralidade em mundos habitados. Isso, eu ia comentar isso. Eu acho que ele está falando de pluralidade. Mas como material? Porque ele está falando... material, porque a gente tem que entender que a energia é matéria. Sim. Sutil, mas matéria. Então, quando ele fala assim, há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, na minha concepção, nesse trecho, está falando da pluralidade dos mundos habitados. Sejam mundos para encarnados, sejam mundos para matérias sutis, que ele vai considerar os desencarnados. É isso que eu entendi desse parágrafo. Recebido. Fala, Silvio. Fala, Silvio. O que a gente não pode esquecer é que no mundo espiritual, a gradação, como aqui nós temos, vamos falar genericamente, casas de sexo, lugares de jogos, lugares de bebida, lugares de droga, nós temos os drogados, nós temos os traficantes. No mundo espiritual, você vai encontrar as mesmas coisas, os mesmos padrões vibracionais. Não é porque você aqui, você é um santo aqui, vamos supor, você vai chegar lá e você vai cair num... Não. Seu padrão vibracional não aceita você entrar no nível daquele vibracional. Então você não vai entrar, mas quem ele vai procurar justamente aquele padrão vibracional, ele vai procurar pessoas que ele se une, pessoas que complementam a forma dele ser. Eu também tinha entendido exatamente o que ele falou nesse parágrafo. Legal, obrigado, Silvio. Obrigado mesmo. Fala, já vai, Silvio. Os encarnados também. Oi? Quando para o mundo dos encarnados também, a gente tem afinidades, porque eles vivem na mesma sintonia. Legal. Fala, Nilza. Então, até a novela Viagem mostra o menino que tem afinidade com coisas erradas. Né? Então, é afinidade isso. Se eu partir daqui, se eu estou presa a alguma coisa, eu vou me afinizar com aquela pessoa. Né? É o que o Silvio falou. Ele falou assim, você se afiniza com o padrão vibracional, onde no mundo espiritual tem também, e não precisa desencarnar em sonho, em desdobramento. Né? Quem tá vinculado com isso, ao dormir, né, quando se desdobra, a gente continua praticando aquilo que a gente faz aqui.
A gente não consegue se desvincular, né? Que a gente chama de monodeísmo, né? Que quando você tem aquela idioplastia daquilo, você fica preso, você vai perdendo a tua consciência, você perde a sua essência e você vai sendo... Porque quanto mais eu viver num mundo imoral, né? Digamos assim, não tem outra palavra, imoral, o que acontece? Eu vou me criando uma ideia fixa onde aqueles que se aproveitam disso me utilizam. Né? A gente está vendo, a gente pode ver aí, né? Tem livros sobre isso, né? O Abismo, o Robson Pinheiro, muita gente não gosta, mas eu leio muito o Robson Pinheiro, porque é lógico, é meio fantasioso, mas tem coisas ali que dá para ter uma reflexão, beleza? Preocupante, todavia, permanecer ali, num parque de saúde. Havia muitas semanas, já tinha muitas semanas que ele estava lá, né? Sem legal isso aqui, ó, vai dar pano para manga. Sem a visita de pelo menos um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais haviam antecipados na grande jornada. Amigos vários, noutros tempos, me haviam precedido. Por que então não aparecia naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastaria alguns momentos de consolação. Mas por que, gente? Porque o cara não foi lá? Por que ele visitava o cara? Porque cada um está no nível, né? Cada um, ele é um cara muito importante, ele era médico, né? Não, então ele queria, o Deus morreu, é mesmo? Não, se agora, isso é no mundo, eu estou falando do mundo espiritual. No mundo espiritual, alguém me deu a cochicha, os amigos dele estavam lá, sabe quem está aqui? Que André Luiz, opa, onde é que está? Vamos lá visitar o cara, acho que é isso que ele queria. Cada um está no nível. E se quem também ele queria que estivesse lá, tivesse merecimento? A mãe dele gostaria de vê-lo, mas para descer ela tinha que fazer uma condensação da energia. Que é sufocante. Sufocante. O pai dele não tinha condição porque estava no abismo. Então, meus amigos estavam tendência de... Sabe não, teus amigos? E outra coisa, ser amigo é que... Eu não sabia do pai, nem da mãe. Não, ele não sabia. Mas... Não, mas ele já foi... Somos nós. Nós estamos aqui abandonados, nós estamos à toa. Não, exatamente. Um monte de gente do lado de lá tentando nos ajudar. Nós estamos vendo. Sim, não. É como se eu tivesse internado e eu tivesse pedido. Puxa, minha mãe não veio aqui me ajudar, mas ela está aqui do meu lado. Mas, Dionísio, eu não vejo. Esse é um caso. Meu sobrinho ficou, com a moto, sofreu um acidente, ficou 15 dias no São Lucas. Ele foi para casa, ficou um dia ou dois, aí veio fazer outra operação. E eu passei os 15 dias com ele, de noite e de dia. Um dia ele falou para mim, tio, eu pensei que eu tinha tantos amigos aí que ia tomar uma cervejinha e tal, só veio 2 me visitar. É que o resto tomou cerveja. Vocês lembraram dele. Por quê? Os amigos dele estavam tudo no boteco, né? É que nem a mãe do Chico, né? A mãe do Chico, ela estava no outro planeta, um planeta que era super elevado e só ela podia vivê-lo, né? E ele falava, ela falou, não vou vir mais porque... Tá na hora, né? O cara é amigo, é ficar sem dinheiro. Foi isso mesmo. Se ficar sem dinheiro, ele ia visitar a pessoa, está precisando de alguma coisa, mas se ele sabe da dinheiro, não, eu não vou lá não, porque ele vai me pedir dinheiro emprestado, não. Mas é isso aí, gente. O Messias colocou perfeito também. Afinal de contas, será que as pessoas... Bom, primeiro, será que ele merecia? Mas ele merecia, mas será que as pessoas estavam em condições? Será que eles sabiam que André Luiz desencarnou? Porque onde é que ele estava, né? Não é que nem aqui, que a gente vai lá, olha na tribuna, na parte de necrópsia lá, e fala assim, puxa, meu cara falou, agora não acabou, né? Agora é pelo Zap mesmo, né? Pelo Facebook lá você fala. Mas não dava, o padrão é que nem comentou também o pai dele, queria ver o pai. O pai estava numa perrengue que não tinha mais tamanho, né? A mãe estava lá preocupada com o marido, o que ia fazer com aquela situação que o marido estava. E sem contar a irmã, né? A irmã Quando você está bem de cabeça, bem saudável, você pensa nos outros, pensa em ajudar os outros. Mas quando você está no sufoco, você só pensa... Não dá, é verdade. Bem lembrado.
Não, é verdade. Temos espíritos que estão... Temos que ser realistas, né? Porque quando a gente está mal, não dá para pensar. Né? Não vamos pensar isso. Poucas pessoas têm essa condição, né? Eu penso assim. Meu caro Lísias, acho possível aqui o encontro daqueles que nos atenderam à morte do corpo físico? Como não? Pensas que estás esquecido? Sim, porque não me... Sim, ou seja, eu acho que me esqueceram aqui. Por que não me visitam? Na Terra, sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente. Fez a grande viagem 3 anos antes do meu transpasse. Poxa, agora por que eles não chegaram até agora? Que nós comentamos. A mãe dele nunca deixou ele, né? Que o Lísias fala aqui. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Olha só. Dia e noite desde a crise que antecipou sua vida. Quando ele já estava doente, ela já estava lá trabalhando com a corrente médica, né? Quando acabou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que essa permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar, a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra vaidoso, que era ele, né, se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos céus. Então, ou seja, ele não via, né? Você falou, Silvio, que amigos que estão conosco, com certeza estão, né, com a gente, nos intuiu para vir aqui, porque ele sabe mais que a gente às vezes, né? Mas nós também carregamos espíritos e estamos sendo tutores deles, porque eles nos acompanhando, o que tem sido dito aqui, né? Eles estão ouvindo também. E muitos estão mudando de opinião, né? Ou visão, não sei. Então já começando a refletir, uns não estão concordando, ficam xingando, mas que monte de bobagem, uns vão embora, né? Mas que besteira, pelo amor de Deus, nunca coisa. E sai e fica bravo e vai embora. Outros ficam sempre, cara, pensando bem, porque é assim que a gente vive, né? A gente vive em comunidade, seja material ou espiritual, que nos acompanha. Os espíritos, eles precisam dessa matéria justamente para colher novos ensinamentos. Você vê pelo próprio, uma sessão de subseção, que são carregados, que são levados em marcas, são amarrados para ouvir para tentar aquele desprendimento inicial para serem socorridos. E um outro exemplo que é interessante, quem tem o hábito de fazer uma oração em casa, fazer o nosso evangelho lá, o teu ambiente doméstico ele fica muito diferente. E esses espíritos, o superior, eles levam esses espíritos que estão precisando daquela palavra na tua casa. Não precisa levar no centro espírita, numa igreja, leva na tua casa para ouvir aquele momento, participar daquela oração, com aquelas palavras, para ele absorver e eles serem levados novamente. Isso é uma dinâmica, constante. Os próprios espíritos, através de Kardec, falou por quê para a gente? Uma nuvem de espírito nos acompanha. Pronto, ele perguntou assim, ele falou assim, no centro espírita, uma nuvem de espíritos acompanha. Ele falou isso? Foi isso que eles falaram? Não. Ele falou que uma nuvem te acompanha e muitas vezes é eles que vos dirigem. Mas por que é ele que nos dirige? Por quê? Porque na realidade o nosso comportamento é que faz com que eles nos intuam, né? É isso que a gente tem que entender. Uma vez me perguntaram assim para mim, Newton, como é que eu sei que aquilo que eu estou fazendo sou eu ou é espírito? Eu falei assim, ó, eu acho, né? Que eu falei, eu acho que é fácil. Quando me vem uma ideia, a primeira ideia de algo que eu estava pensando, aparece um negócio, pô, olha aquela menina ali, não sei o que, é chaveco. Porque assim, é que nem um amigo, né? Estamos numa rodinha e ele fala assim, pô, tu viu fulano? Eu não estava nem prestando atenção, né? Tu viu fulano? O que foi? Fulano? Aí a minha índole entra. É mesmo, né? Pô, que coisa, hein? Que tá mal vestido, Zé Ruela, não sei o quê. Aí minha índole fala,
né, o que eu sinto. Mas o primeiro toque quem dá é aquele que está afim de... Tanto aquele que eu acho que é a maioria, que fala para mim assim, não faz isso. Não faz isso que tu vai se arrebentar. Mas isso vale para as duas coisas, né? Vale tanto para uma intuição desarmoniosa, vamos dizer assim, infeliz. Sim, não, estou falando exatamente, não, as duas, com certeza, é o que eu falo, porque quando eles falam assim, uma nuvem de espíritos se acompanha, eu logo acho que obsessores, né? Mas não é isso, não, uma nuvem é nuvem, pode ser uma nuvem branca ou uma nuvem preta, é que a gente logo pensa no quê? Pensa como nós somos fatalistas, né? Primeira coisa que a gente pensa, então pode crer que é. Você falou, uma nuvem. Né, o cara fala assim, a primeira coisa que ela faz, exatamente. Com certeza, com certeza. E eu ainda digo mais, para mim, a nuvem é 90% amigos que querem o meu melhor e os 10% que querem fazer confusão. Né? Mas eu acho que é por aí. A gente ouviu os Eu tinha os olhos úmidos e ignorava o número de anos que me distanciava da gleba terrestre, desejei conhecer os processos de proteção imprescindível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o nó das lágrimas represadas no coração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinadas posições receptivas a fim de compreender a infinita bondade. É isso que a gente às vezes não entende, né? A gente acha que tem que idolatrar, né? Idolatrar Jesus, idolatrar o Criador. Nós não temos que idolatrar, nós temos que fazer a nossa parte. Meu pensamento. Fazer a minha parte é permitir que esses amigos espirituais mandados por Jesus me ajudem. E como é que se faz isso, gente? Padrão vibracional, né? Por exemplo, um ateu que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, Jesus é balela, conversa fiada, Deus, isso não existe. Morreu, acabou, por exemplo. Aqueles casos morreu, acabou. Mas ele tem um comportamento fraternal, solidário, do bem, o cara. Ele merece castigo? Ele merece não ser ouvido por Deus? Ou melhor, ele não é ouvido por Deus? Mas eu sou espírita, sou palestrante, eu faço doações, né? Eu dou comida na rua, mas sou uma peste em casa, então a mulher fica contente que eu estou fora, né? Mas não chego, vamos aproveitar enquanto teu pai não está por aqui. O que vocês acham? Não é melhor, mas quem é que está mais em condições de receber? Fala, minha linda. Que nem tem pastor evangélico, padre, negócio que nem tem. Existe pastor evangélico que o cara prega que é uma maravilha na igreja. Mas chega em casa, o cara é um capioto. Totalmente. Capioto é legal. É um capioto, é uma peste. A filha grita com a mulher, grita com os filhos. Em casa ninguém suporta. E na igreja o cara é um santo. Os caras falam, pastor, é tão bondoso, não sei o quê, mas vai bem em casa. Mas você tá na falsidade. Você tá falando de pastor, mas eu vou te contar, tem espírita assim também, viu? Não precisa que é só evangélico, não. Viu? Uma colocação interessante. Conversa 10 minutinhos com a minha esposa que tu vai ver só. Fala. Interessante nesse parágrafo. O Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Quando a gente ora para Deus ou para nós? Mas quando eu rezo por mim. A gente reza por nós. Eu rezo por mim. Deus não precisa da nossa oração para nos amar. Ele nos ama sempre. Ele não fica esperando as nossas rogativas para mostrar os... Legal. Normalmente a gente reza, a gente ora para pedir, né? Para agradecer. E como é que já que falou Zé? Para agradecer, a gente tem que
para poder crescer, aprender, abrir a mente. Isso através do estudo, através do diálogo, através do trabalho. Isso é tudo, é a dinâmica toda, é com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho. Sem trabalho, trabalho, para você. O trabalho. Uma pessoa dentro de um centro espírita e chegar no seu trabalho, você é um cabeça. O pior é quando a gente ora no troca-troca, né? Tá lá, toma lá da cara, né? Poxa, se eu me der tal coisa. Olha, você não sabe o que eu vou fazer, né? Aí eu vou subir a escada do Monte Serra de joelho. Santo Antônio, se me arrumar um marido, vai ficar 3 dias debaixo d'água. de cabeça para baixo no café, né? Pior ainda. Mas você sabe como é que a gente agradece, gente? Eu vou usar duas frases, né? Que são de pessoas de escola. Madre Teresa, ela diz o seguinte, que a mão que auxilia é muito mais importante do que a boca que fala. Emmanuel, uma gotinha de ação é muito mais do que um oceano de palavras. Jesus, então, ele se fala: quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando estive com frio, me vestistes. Quando eu estive preso, foste me visitar. E quando estive doente também. Aí o cara fala assim, mas peraí, estou te vendo agora, quando foi que eu fiz isso? Quando tu fizeste pelos meus. Então agradecer, gente, não é com oração, não é com palavras, isso está no Evangelho, está de Jesus, né? É com ação, com a minha atitude diária. Né? E Jesus deu uma forma, mas isso é muito difícil, hein? Como é que eu faço isso? Aí ele deu uma fórmula, simples, pequenininha, desse tamanho assim, ó. Faça para o outro o que queres para ti. Desse tamanho. Se eu vou fazer alguma coisa para alguém, viu, Newton Júnior? Estou falando para mim agora, vocês estão escutando porque vocês não são surdos, tá? Então fala para mim. Viu, Newton Júnior? Quando você for fazer alguma coisa para alguém, vê se você gostaria que estivesse fazendo isso para você. Né? É simples, é muito simples, a gente não consegue. E tem um detalhe que eu penso mesmo assim, ó. Quando eu faço uma prece, significa que eu ouvi ou senti os conselhos dos meus amigos espirituais. Porque eles já vêm fazendo uma prece, porque prece o quê? É pedido? É pedido, certo? Então ele vem fazendo uma prece para mim desde quando eu comecei a bobagem. Newton, não faz isso. Newton, sai desse caminho. Então ele está rezando. Newton, Newton, não faz. Newton, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí quando eu caio, eu falo, me ajude. Aí ele falou, graças a Deus, o cara me escutou. Mãe de André Luiz. Antes de André Luiz pensar na mãe, quando a mãe está pedindo por ele, já antes dele morrer. Né? Quando ele já estava fazendo as besteiras dele, começou o problema no fígado, ele pediu lá para os médicos, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Né? E aí, quando ele morreu, ou seja, ela veio pedindo. Quando ele ouviu ela, quando ele fez a prece. Então ele ouviu a mãe e fez uma prece e houve o quê? A ligação. Né? Olha, Clarice não teve dificuldade de localizá-lo, atendendo ao apelo de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarice. Olha que legal, eu acho muito legal isso aí. Ele não teve dúvida de encontrar, mas ele não encontrava de jeito nenhum. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado o véu escuro com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contam. Onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se é me permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Aí Lísias não vive em nosso lar. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você, observando o desapontamento, né? Poxa vida, como assim? Minha mãe está tomando conta de outros? Como é que é isso? Não quero dividir, não. Minha mãe, não vou dividir minha mãe com os outros. Né? Ainda mais que minha mãe é, né, top agora, vai dizer, não quero calar para mim, né? Virá ver por certo, antes mesmo do que pensa. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. A gente escuta isso toda hora, né?
Mas a gente faz. A gente até, não vai dar certo. Né? É vontade, não vai dar certo. Isso acontece com outros, só acontece com os filhos desses dois casal lindos aí, que são assim, com os caras ali em cima. Agora né? Eu não paro com isso. Vira vendo por certo, antes mesmo do que pensar. Tem você, nesse particular, a lição do próprio acaso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas, desilusões, mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio divino, dilatou o padrão vibracional da mente e alcançou a visão do socorro. Olhos brilhantes pelo recebido exclamei: desejarei então, com todas as minhas forças, ela virá. Lígia sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso afirmou ao despedir-se: convém não esquecer, contudo, que realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar, isso é mole. Segundo, saber desejar, isso é que é difícil, né? Saber desejar é difícil, porque eu quero, mas como é que o meu querido Messias falou? Por que eu quero? Eu quero para barganhar, se tu me der tal coisa, eu te dou tal coisa, ou porque eu quero realmente me tornar uma pessoa melhor, né? É o caso E terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. É isso que a gente às vezes comenta, né? Sobre merecer. O que é merecer, hein, gente? O que é merecer? Eu mereço, sou um bom espírita, eu leio livro, né, vou lá no NED. O que é merecer? Merecer, por incrível que pareça, é uma coisa simples. É estar conectado com as informações e com aquilo que nos dá. Você sabe que, às vezes, pessoas vão tomar passe e não recebem o passe? E não estou falando porque fumou, porque bebeu, não é isso não. Porque se eu fumar que não condenado e tomar uns Guaraná antes, quando eu chego aqui, o mundo espiritual manipula e remove essas energias toxinas. Mas aqui, ó, como é que eu estou? Eu vejo, às vezes, ele vai tomar passe, a pessoa fica o tempo todo assim, ó. O tempo todo. Né, Messias? Você deve ter visto isso já. Ou está em uma palestra, a pessoa fica olhando para o relógio. Né? Fica contando o tempo para tomar passe. Ela vai receber? Até vai, né? Mas como deveria? Porque não abriu o campo vibracional. Nós temos um campo magnético nessa volta. Esse campo ele tem que estar harmônico com o ambiente. Se eu estou assim, ele está desarmônico. Automaticamente não faz... Quando a gente senta aqui, a gente não pode ficar conversando, né? A gente tem que ficar conectado, já orando. Sim, é o ideal. Para poder já absorver tudo, né? Agora, se a gente senta aqui, fica... contando causos. É verdade. Né? Às vezes a gente faz, outro dia a gente fala. Não, quando fala, mas a gente tem que... Não, conversar, que eu falo assim, a gente desconecta, a gente não está... E automaticamente desconecta o outro também, né? Sim, é quando está falando, está dando, e o outro está falando. Aí é complicado. Por coincidência, nós estamos estudando na terça, estávamos falando sobre isso. Eu tenho a mesma opinião da oficina. Acho a palavra merecimento muito mal empregada. Não se deveria usar a palavra merecimento. Porque o merecimento cria uma situação de que o outro merece. E por que eu passo pela... Aquelas pessoas que não têm conhecimento. Por que eu passo por determinada situação e ele consegue e eu não consigo? Então eu acho que a gente poderia substituir essa palavra, entendeu? Tirar essa palavra. Ela é muito mal empregada. Pesada, né? Muito pesada e muito, assim, merecer alguma coisa dá a conotação de que o outro não conseguiu, né? Então a gente aboliu, tanto que nós falamos isso lá na nossa reunião. As pessoas conseguirem entender que a gente não tem que usar, não é questão de merecimento, é questão de que cada um passa pelo seu processo. Legal. Né? Eu penso dessa forma e vou continuar pensando. Não, bem pensado, bem pensado. Você cultivou. Mas o outro que se esforça também e não consegue. Mas será que ele. Aí você chega e fala: olha, você mereceu. Se esforçou o suficiente, será que ele atingiu o ponto que ele precisava atingir? Mas é um processo individual, é completamente subjetivo. Mas o merecimento que você precisa naquele momento.
Às vezes, por exemplo, o André Luiz precisava ver a mãe dele, um exemplo grosseiro. Queria ver a mãe dele, ele não tinha merecimento. Pode ser que eu não tinha eu apenas determino na palavra merecimento. A minha questão é você usar a palavra merecimento. Ele não estava preparado ainda. Não é uma questão de merecimento, é questão de preparo. Porque quando você fala merecer, você tem que lembrar que tem o cara do lado e fala, então eu não mereço. Então, você tem que empregar a palavra assim, eu não cheguei ainda na condição. Eu entendi o que você falou, é uma informação subliminar. O merecimento, o merecimento, algumas pessoas vão entender. Eu queria que ela comentasse alguma coisa. Não tá balançando. Ela fica quietinha, né? Mas quando fala é aquela porrada, né? É que nem mano, agora também. Eu concordo com ele, porque cada um tem um nível diferente. A palavra merecimento é uma empregada e dá diversas interpretações equivocadas. Na casa que a gente frequenta, a mesma coisa. Isso é merecimento. Aí aquele outro fica questionando, tá, mas quando eu vou merecer alguma coisa? Quando você começar a fazer por onde? E é muito relativo, né? Muito relativo essa coisa do merecimento. Então, eu acho que ele tem, no meu ponto de vista, a palavra correta, não tem o preparo. Não estou pronto, talvez? Ainda não tomou a ação correta para chegar naquele ponto, ou senão ainda não alcançou o seu propósito, ainda não sabe qual é o seu propósito. Legal, isso aí. Messias, quer comentar? Está no livro dos Espíritos, Newton. Essa palavra está no livro dos Espíritos. O quê? Tá, pior que tá. Mas era o que eles usavam na época. Mas também tem uma coisa no livro dos Espíritos que eu não concordo. Que ele fala que Deus castiga. Está lá no livro do Espírito. Eu falo assim, quer dizer, eu estou falando de uma forma grosseira. De uma forma grosseira, mas ele tem uma parte que ele fala que Deus não permite. Mas baseado no que nós acabamos de falar, estou falando de 1800. Não, é o que eu estou falando. Você perguntou para mim, eu te falei. Mas é assim, eu concordo com o que ela falou, né? O que você comentou também. Que na realidade, às vezes, o nosso entendimento corrompe. Exato. Tipo assim, pô, ele merece, mas eu não mereço, por quê? Eu sou melhor que ele, para mim, a gente é melhor que todo mundo, né? Eu sou melhor que ele consegue o que ele quer, por que eu não consigo? Qual o motivo? Porque que Deus é esse que não vê o que ele está falando? Isso é a mente nossa do ser humano. Que Deus é... Então, o discernimento, então, a pessoa saber discernir o que vem de Deus, a compreensão que ela tem de Deus, do conhecimento que Deus colocou na vida dela. Do que eu mereci. Pode dar spoiler, não? Pode, claro, pode. Sabe escola? Sabe que você vai ensinar o teu filho? Você mereceu. Né? Fala aí depois, Ricardo. É assim. Só que era a linguagem da época. A linguagem da época era essa. Mas a gente sabe que é uma questão individual, completamente individual, de processo de evolução individual. Eu não consigo alcançar. O outro conseguiu. Não é uma questão de merecimento, é questão de desenvolvimento. Fala, minha amiga. Eu acho que a pessoa, quando merece alguma coisa, ela precisa dar o primeiro passo para conseguir ou para merecer, né, a isso. Porque Jesus não falou, né, batei e abri-se-vos-á? E abri. Então você tem que tomar a primeira decisão. Aí o André Luiz, ele tomou a decisão, ele começou a orar com sinceridade a Deus. Então, aí ele mereceu o auxílio. Eu acho que é isso. Mas veja bem, só para não entrar em polêmica, você fala em merecimento. Quando eu falei da escola, é exatamente isso. Alguém disse para você que você merece. Na escola, você mereceu uma nota maior, o seu desempenho foi muito bom. No caso, a gente não está fazendo, alguém está fazendo, somos nós que alcançamos determinada condição e aí, a partir desse momento, né, nós conseguimos chegar onde nós queremos. Então, não é um merecimento, a palavra merecimento está mal empregada. Nesse sentido, parece que alguém está fazendo isso, né? Determinando, né? Eu estou por merecer. Fala, Messias. Não, eu concordo em parte com ele, mas, por exemplo, quando a dona Lúcia falou que o André Luiz orou, né, orou com vontade e mereceu ser resgatado, né?
quis falar. Mereceu ser resgatado. Mereceu. Mas na realidade o que acontece? Esse termo mereceu ser resgatado, primeiro que Clarence já estava do lado dele. Só que assim, quando ele começou a orar, ele mudou a forma de pensamento dele. Ele começou o padrão, ele começou a mudar o padrão vibratório, e aí se abriu para ver a luminosidade de Clarence. Clarence estava do lado dele, toda hora ia lá e falava assim, e aí filho, vamos? Mas ele nada. E no caso do spoiler, se o Newton permite, tem uma passagem de Nosso Lar que André Luiz vai no Ministério da Encarnação. Regeneração? Regeneração. E ele é deixado por último. Vai todo mundo, ele lá olhando para o relógio, todo mundo, até que só fica ele e uma senhora. E a senhora começa a falar que quer voltar, que não tem mais o que fazer aqui, que está com saudade dos filhos, biriri, pororó. E André Luiz ouvindo, e aí o personagem do Paulo Goulart pergunta... É o governador. O governador, o responsável por aquele ministério, né? Pergunta, quantos bônus horas, senhora? Aí ela, como assim? O que a senhora fez para merecer isso? Aí ela fala assim, não faço nada, a senhora não trabalha, a senhora não ajuda. Eu acho aqui tudo muito chato. Então depende da gente. Foi quando André Luiz levantou, deu a volta, foi embora. Então André Luiz foi começar a trabalhar nas câmaras de recuperação, varrendo o chão, limpando o vômito. Né? Inclusive, limpando o chão, mas o vômito, apesar que ele achou que ia chegar lá como médico. Quando ele simplesmente começou a trabalhar, mas não porque ele queria ver a mãe, não porque ele começou a ver que era aquilo que ele tinha que fazer. E era uma gratidão também, né? Isso também. E ele começou a ver que aquilo que ele tinha que fazer. Então, a partir do momento que ele começou a fazer aquilo sem o interesse, ele começou a ganhar ele começou a ganhar um propósito de fazer alguma coisa, ele começou a ganhar a oportunidade de ter o merecimento de ver a mãe dele. Legal. Ao contrário que outros que estavam lá muito mais tempo, simplesmente ficavam olhando os lírios do campo, vendo os passarinhos cantando, e os cachorrinhos passando, e não faziam nada. E no Parque das Águas. E eu acho que é nesse ponto que o livro usa a palavra merecimento, mas eu concordo muito com o que ele está falando, porque é mais uma questão de você, a parte de você, não é um merecimento por merecer, senão é uma questão de que... Não é um merecimento por nota, que ele está merecimento. Parte muito do vídeo naquele momento. Tu tem que ralar também, entendeu? Você vai ensinar alguém, você tem conhecimento, você tem um certo conhecimento. Você vai ensinar alguém, você vai puxar a palavra conhecimento, é a primeira coisa que a pessoa deve saber. Ele não deve saber essa próxima. Porque assim, se tiver duas pessoas uma do lado da outra, e as duas fizerem a mesma, vamos dizer assim, as duas estão fazendo o mesmo trabalho lá no Santo Espírito, ou lá no Nosso Lar, seja lá onde que for, estão fazendo o mesmo trabalho. De repente, ela recebe uma promoção e eu não. Isso. E aí eu posso ficar pensando assim, pô, o que ela tem de diferente que eu não tenho? Beleza, mas isso é um pensamento meu. Quem escolheu ela tem uma outra visão. Então a gente nunca sabe o que passa na cabeça das altas cúpulas. Sabe como é que eu vejo isso aí? É tipo assim, como é que se mede isso? Como é que você mede com esse exemplo que ele deu? Como é que mede? Por que ela e não ele? Talvez nós fizemos a mesma coisa. Sim. Nesse momento. Nesse momento. Lá atrás. Eu só posso ter começado a fazer porque eu estou vendo ela fazer, deixa eu fazer igual. Isso. Legal, perfeito. O processo é completamente subjetivo. Legal. A coisa de fazer, o fazer bem feito, sem esperar um retorno. É isso. Perfeito. Fala. Eu vou ler aqui um texto que eu deixei escrito no meu celular para dar uma apanhada. Lendo os capítulos da obra de André Luiz, temos que ter por objetivos absorver o máximo de profundidade possível suas lições para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia. Então a pergunta aqui é, será que agora,
exatamente agora, nós não estaríamos agindo como André Luiz agiu no grau? Será que por nos fecharmos mentalmente, por nos fecharmos emocionalmente, por estarmos impermeáveis à ação dos espíritos superiores, dos espíritos bondosos, dos espíritos que nos amam, em especial de nossos anjos guardiãos, será que por estarmos impermeáveis nós não estamos dificultando o auxílio? Nós poderíamos estar sendo auxiliados de uma maneira mais intensa e mais extensa? Poderíamos estar com um problema já sendo resolvido dentro da pauta da justiça divina, da misericórdia divina, é claro. Será que não poderíamos estar abreviando as nossas expiações? Será que não poderíamos estar abreviando as nossas provas, se permitíssemos ser mais permeáveis ao auxílio da espiritualidade superior? Então, esse é o ponto. E aí que devemos aplicar a lição da nossa vida. Então, o que percebemos? Tem dia que estamos mais abertos à ação dos amigos espirituais, e tem dia que estamos fechados. Tem dia que emocionalmente estamos mais revoltados, mais tristes, mais preocupados, mais ansiosos. Tem dias que não estamos tão confiantes. Então percebemos essas oscilações no nosso mundo emocional, no nosso campo íntimo, e que dificulta o auxílio, dificulta a inspiração dos amigos espirituais, dificulta a tomada de decisões. Essa é uma reflexão importante para fazermos, sobretudo quando estamos atravessando um momento de dor, sobretudo quando estamos atravessando um momento de perda afetiva, perda financeira, qualquer tipo de perda. Nesses momentos, a gente precisa reforçar a nossa confiança. Nesse momento, precisamos abrir o nosso psiquismo para que os amigos espirituais possam nos fortalecer e inspirar. É claro que os amigos espirituais não vão nos poupar da experiência. Por quê? Se eles nos pouparem da experiência, não há evolução. Como vamos evoluir se estamos sendo poupados das experiências, ainda que sejam experiências dolorosas? Então, não pode haver isso. Nenhum de nós pode ser retirado da luta. Nenhum de nós pode ser retirado da expiação. E nenhum de nós pode ser retirado da sua prova. Nenhum de nós pode ser retirado de seus desafios. E mais, nenhum de nós pode ser poupado da responsabilidade de decidir, porque a evolução é aprender a decidir. Ninguém evolui se não aprender a tomar decisões. E como é que a gente aprende a tomar decisões? Decidindo de forma correta e decidindo de forma errada. Porque quando tomamos decisões ruins, sofremos as consequências da decisão tomada. E com isso, seja dolorosamente ou não, aprendemos. Nós decidimos, vêm as consequências e nos corrigem. Também podemos aprender, e aí é um aprendizado que nem sempre a gente observa, que é aprender com a experiência do outro. Então, observamos o outro decidindo, observamos o outro errando, e precisamos aprender com o processo decisório do outro. Então, olhamos o que a pessoa decidiu, quais foram as consequências, e daí extraímos os ensinamentos, experiências para nós mesmos. Então, que possamos também aprender olhando, vendo e observando. Não precisamos errar para aprender. Podemos aprender com o erro dos outros. Lendo, por exemplo, essa obra da André Luiz, quando podemos aprender? Porque aqui ele está contando histórias. Ele está contando a história da vida dele. Se lermos isso com atenção, se refletirmos, se sentirmos a lição com o nosso coração, se nos permitirmos aprender, não devemos cometer os mesmos erros que André Luiz cometeu, porque estamos aprendendo lendo o livro. Nossa, é! Palma pro livro! Da primeira vez! É isso! Da primeira vez! Hoje nós jogamos fácil. Então, ao terminar mais uma noite de estudos, agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de que nos concedeu de estarmos encarnados
passando pelas nossas provas, pelas nossas expiações, que possamos encarar cada prova e cada expiação como um aprendizado, possamos, dentro da medida do possível, agradecer e não reclamar de uma pedra no caminho. A pedra serve de evolução para o nosso espírito. Que possamos, com esse estudo que nós temos toda quinta-feira, aprender um pouco mais sobre a vida após a vida, aprender quais as nossas responsabilidades, aprender que o livre-arbítrio é uma responsabilidade, que não é culpa do outro pelo que nós passamos, é sim culpa nossa mesmo. Que possamos estar novamente reunidos na próxima quinta-feira e encerramos a nossa pequena roda de oração com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Palavra, Messias. Gratidão. Tua compreensão. Gratidão. Irmandade. Isso. Bastante amor entre nós. Paciência. Comunhão. Amor, gratidão. 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 Tolerância. Paz. Então, a gente estava falando de oração, vocês notaram que o Pai Nosso tem aproximadamente 10 frases completas. Só uma é você pedindo. Que é o Pai Nosso, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O resto só uma você pede. Legal, gente, obrigado. Foi uma sensacional. Obrigado você.